Este relato não é de lobisomem, como vocês já estão acostumados, mas é uma história real, que deixará muitos de vocês aterrorizados. Este fato se passou com a minha tia, mas acreditem, ela não era a vítima da história. Algo de muito ruim sempre acompanhou essa tia minha. Desde criança, acontecia coisas sem explicações no ambiente em que ela estava. Quando ela era criança, os meus avós presenciaram diversas vezes uma silhueta de uma bruxa entrando no quarto da minha tia. Em seguida, eles ouviam uma risada de bruxa, e quando corriam até lá para ver, não havia mais ninguém no quarto. Com 7 anos de idade, ela dizia ter uma amiga imaginária que se chamava Abigail. Os meus avós sempre acharam que talvez fosse coisa de criança. Até que certo dia, a minha avó fazendo almoço, ouvia as crianças discutindo na sala. A minha tia era a filha mais nova, e eram um total de 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres, todos com idades próximas. Até que seus irmãos zombavam dela, dizendo que essa Abigail nunca existiu. E a minha tia se enfurecia, dizendo que a sua amiga era real. E detalhes, quando ela se enfurecia, ela fechava a cara e fazia um bico com os lábios, mudando completamente a sua personalidade. Os meus tios pediram para ela provar que a Abigail era real. A minha tia virou para o lado e disse: "Mostra para eles, Abigail. Mostra para eles que você é real." Neste exato momento, a minha avó foi até a sala para saber que discussão era aquela. Ela e todos os meus tios viram a cruz que ficava na parede da sala, ficando de cabeça para baixo. E a Bíblia, que ficava em cima da mesa, foi arremessada pela janela. Meus tios saíram correndo de medo, e a minha avó começou a orar e repreender aquilo. Eles moravam em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Certa tarde, era época de quaresma, e essa minha tia dizia estar vendo passar na rua um homem com um sino na cabeça. Esses sinos gigantes de igreja, porém somente ela via. Certa noite, ela dormiu no sofá na sala, e quando foi de madrugada, o meu avô foi apanhá-la para colocar no quarto. E assim que ele olhou em direção a ela, o meu avô ficou petrificado de medo. Dizia ele que de trás do sofá saíam bonecos de pano, como se fossem fantoches de meia, em um teatro, e os bonequinhos ficavam brincando entre si. O meu avô voltou para o quarto e deixou a minha tia dormindo ali mesmo. Desde criança, tudo que ela amaldiçoava não demorava muito para ter um final triste. Certa vez, ela foi para a casa de sua madrinha brincar com a filha dela, que era uma criança quase da mesma idade que a minha tia. E este pessoal eram pessoas bem de vida financeiramente. A minha avó estava conversando com a madrinha da minha tia na sala da casa, enquanto na área de lazer, a minha tia e a sua amiga brincavam. Não demorou muito para as duas brigarem e saírem no tapa. As mães correram para separar as duas. A minha tia alegava que a amiga não queria deixá-la brincar com as suas bonecas. A minha avó se desculpou pelo comportamento da filha e disse que iria embora
resolver isso em casa. Mas antes de sair, a minha tia virou para a menina e disse: "Tomara que morra com seus brinquedos." 2 dias depois, a menina, brincando com as suas bonecas, escorregou e caiu na piscina, morrendo afogada. No Natal, ela queria uma bicicleta de presente, mas o meu avô deu uma boneca para ela. Quando ela abriu o presente e viu que era uma boneca, ela arremessou a boneca longe e disse que não queria aquilo, e sim uma bicicleta. Todos que presenciaram aquela cena ficaram boquiabertos, pois a minha tia arremessou a boneca pela janela da sala com tanta força que a boneca passou por cima de 4 casas paralelas com a casa dos meus avós e foi cair no meio da rua, no final do quarteirão. Ela havia arremessado a boneca a mais ou menos 150 metros. Tal feito era impossível para um adulto. Agora imagine para uma criança. Naquela mesma semana, ela viu alguns meninos na rua brincando com uma bicicleta que haviam ganhado de Natal. Ela pediu para os meninos para dar uma voltinha na bicicleta, e eles não deixaram. Ela virou e disse: "Tomara que morram." Alguns minutos depois dela dizer isso, os 2 garotos na bicicleta atravessaram a rua sem olhar para os lados e foram atingidos em cheio por um carro, morrendo na hora. A minha avó, muito chocada, perguntou por que ela disse aquilo, e ela apenas respondeu: "Eles mereceram, não me deixaram brincar com eles." Uma vez, em sua adolescência, o meu avô discutia com ela pelo fato dela querer ir para a balada e o meu avô não deixar. Foi aí que ela mudou a expressão facial, ficando com uma cara enfurecida para o meu avô, que logo acertou um tapa na cara dela, para que ela aprendesse a ter respeito. Nessa hora, ela cuspiu no chão, perto do pé do meu avô, e o cuspe era de fogo, e assim que atingiu o chão, começou a sair fumaça. Quando ela ficou adulta, começou a frequentar diversas igrejas evangélicas, e não demorava muito para ela amaldiçoar o pastor e colocar todo mundo contra todo mundo na igreja. Resumindo, era só ela fazer parte de uma igreja que a igreja se acabava em poucos meses. Por incrível que pareça, o único lugar que ela não conseguiu colocar um contra os outros foi na Igreja das Testemunhas de Jeová. Mas não conseguindo concretizar os seus planos diabólicos, ela abandonou a Igreja das Testemunhas de Jeová e começou a estudar ocultismo. O seu irmão mais velho era um alcoólatra e viciado em drogas, e essa minha tia era quem cuidava dele. E então ele passou a frequentar uma igreja pentecostal e se curou dos vícios. Logo depois, arrumou um emprego e saiu da casa dela e foi morar sozinho. A vida dele só progredia com o passar do tempo. Ele virou baterista profissional na igreja e passou a dar aulas de bateria. Inclusive, até fabricava baterias. Virou ministro da igreja e era um testemunho vivo de alguém que conseguiu uma grande mudança na vida. Certo dia, ele levou a minha tia para a igreja e ela, para o envergonhá-lo, disse: "Pois é, fulano, como você mudou. Lembra quando você era alcoólatra e usava drogas?" O meu tio
muito constrangido, disse que nunca bebeu e nunca usou drogas. Neste exato momento, ela mudou a feição e foi embora enfurecida. Assim que chegou em casa, disse às suas filhas que o seu irmão pagaria caro por ter dito aquilo, que ele voltaria para o fundo do poço novamente, viraria um bêbado drogado, pois assim ele se lembraria da vida que tinha. Não demorou muito tempo para ele sair da igreja e retornar aos seus vícios com bebidas e drogas. Virou até morador de rua, mas acabou sendo resgatado pela sua irmã mais velha, que é um bandista. Ela cuidou dele com a medicina espiritual e conseguiu livrá-lo de todos os vícios que ele tinha em sua vida. O marido dessa minha tia a abandonou, fugindo com um amante. Ela amaldiçoou ambos, e não demorou muito tempo para o seu marido definhar no leito de um hospital, tendo que fazer diversas cirurgias de coração. E a amante sofreu um acidente e queimou boa parte do rosto. E devido a isso, foi abandonada pelo ex-marido da minha tia. Certa vez, ela foi até a casa de uma amiga e já chegou entrando. O cachorro dessa mulher era um vira-lata que protegia a casa. Então, o cachorro avançou nela e a mordeu. Mas na mesma hora que o cachorro a mordeu, ele começou a passar mal e a vomitar, e quase morreu. Só não chegou a morrer porque essa amiga da minha tia mexia com magia. Ela deu uns banhos de água medicinal no cachorro e fez algumas orações. E o cachorro, por incrível que pareça, logo se recuperou. Ano passado, ela foi morar na casa de um sobrinho. Ele era bem de vida, mas depois que ela pisou o pé na casa dele, a vida dele foi de mal a pior. Tudo começou a dar errado. A sua condição financeira só piorava, e a sua casa se tornou assombrada. Constantemente, ele via vultos por todos os lados e passou a adoecer. Mas logo que percebeu que o problema estava em sua tia, ele se mudou de casa e não deu o endereço para ela e simplesmente desapareceu. Agora, aos poucos, ele está conseguindo retomar a sua vida. Bem, atualmente, ela mora com uma de suas filhas. Isso é apenas algumas das coisas que eu tenho conhecimento. No fundo, acredito que ela é uma pessoa boa e que apenas esteve contaminada por espíritos imundos que controlam a sua vida. Eu rezo para que um dia ela possa se libertar e se tornar alguém melhor. Boa noite. Em umas férias de verão, eu e minhas amigas fomos passar um tempo no engenho que o meu pai tinha acabado de comprar no interior. E foi lá que tudo aconteceu. A propriedade era perfeita, com uma bela casa de 5 quartos e um terraço enorme. Mas não havia ainda eletricidade na região, e por isso usávamos vela à noite. Da janela do nosso quarto, dava para ver os canaviais e as casas dos funcionários. Em uma dessas casas morava uma senhora de 72 anos, que nasceu naquele lugar e nos contava histórias realmente assustadoras sobre fatos acontecidos por lá. Nós achávamos que a velha estava caduca
e não acreditávamos em suas histórias. Porém, resolvemos tirar a prova. Ficamos uma noite inteira acordadas, esperando algo estranho acontecer. Bem, passou-se muito tempo e nada ocorreu, e decidimos ir para a cama. Quando chegamos ao nosso quarto, um vento muito frio abriu a janela e invadiu o ambiente, apagando todas as velas. No escuro, olhando pela janela, vimos que uma mulher vinha correndo do canavial. O canavial estava em chamas e a mulher vinha correndo em direção à nossa casa. Imediatamente, corremos em direção do canavial para ajudar aquela moça, que gritava desesperadamente por socorro. Quando chegamos lá, vimos que não havia nenhuma mulher e que o canavial estava intacto, sem sinal algum de incêndio. Vendo aquilo, voltamos aterrorizadas para o nosso quarto e ficamos lá, trancadas, sem conseguir dormir. Ninguém tinha coragem de comentar o fato. No dia seguinte, fomos procurar aquela senhora. Quando a encontramos, ela nos contou que, há muitos anos atrás, a neta da primeira dona do engenho saiu para brincar e demorou a voltar. No fim do dia, a criança ainda não havia retornado e a mãe, desesperada, entrou no meio da plantação de cana em busca da menina. Por coincidência, na hora em que a mulher entrou no canavial, os empregados botaram fogo nas canas para poder limpar o terreno. Ao amanhecer, encontraram o corpo carbonizado da mãe, mas a sua filha nunca mais foi vista. E devido a essa morte horrível, desde então, o fantasma vaga pelo canavial à procura de sua filha, que nunca mais havia encontrado. Boa noite. Este fato passou-se há 15 anos atrás. Eu tinha apenas 9 anos. Eu era um garoto rebelde. E o meu pai já não sabia o que fazer para mudar o meu comportamento. A minha relação com ele também não era das melhores. De maneira que houve um dia, após uma discussão particularmente violenta, eu saí de casa determinado a não voltar. Nesta época, eu tinha apenas 9 anos. Isso se passou por volta das 5:30 da tarde. Saí de casa e fui entrando em um pinhal não muito longe dali. Logo, não me dei por conta de escurecer, mas é certo que de repente me vi rodeado da escuridão. E para onde quer que eu olhasse, só via árvores, arbustos e mato. Comecei a ficar com medo. E foi então que tudo começou. Passei a ouvir uns gemidos, seguidos de barulhos de passos. Reuni a pouca coragem que restava e gritei: "Quem está aí?" A única resposta que obtive foi uma gargalhada de gelar o sangue. Comecei a correr, cada vez mais depressa, sem destino. Pouco me importava para onde ia. Só queria mesmo sair daquele lugar. E foi quando comecei a avistar várias pessoas andando por uma trilha em direção a uma pedra grande que havia ali na mata. Mas não eram pessoas comuns, pois todas essas pessoas usavam roupas antiquárias de época. E também não pareciam andarem normais.
Aquelas pessoas andavam se contorcendo, como se fossem zumbis. E foi então que vi. Por entre duas árvores retorcidas, vi o que me pareceu uma luz azul saindo dessa enorme pedra, como um flash. E em seguida, a pedra se abriu como uma espécie de portal, com uma luz azul saindo de dentro da pedra. Aquelas pessoas entravam na pedra e desapareciam lá dentro. Assim que todos entraram, a pedra continuou aberta, com aquela luz azul saindo dela. Peguei uma pedra e atirei de encontro com a tal abertura. Mas a pedra só entrou e não fez barulho algum de se chocar com alguma coisa. Bem, se eu estava assustado, com isso entrei em pânico, mas não consegui arredar o pé dali. Aquela pedra logo se fechou em seguida, não deixando vestígio algum de que foi aberta. Comecei a ouvir barulhos, restolhadas de folha na minha direção, de maneira que me escondi atrás de um arbusto. E logo começaram a aparecer vultos de todos os lados, concentrando-se todos em frente à pedra, que já se encontrava fechada. E foi então que senti uma dor forte na nuca, que me fez perder os sentidos. No dia seguinte, acordo com meu pai a olhar para mim. "Está bem?" disse-me ele, e pegou em mim e me levou para fora dali. Eu nunca soube o que de fato realmente me aconteceu, e nem o que tinha presenciado na noite anterior. Mas o certo é que, além de 17 pontos na cabeça, nunca mais tornei-me a entrar naquele sítio. E de 2 anos para cá, já desapareceram várias pessoas naqueles pinhais. E uma dessas pessoas foi encontrado morto, completamente desfigurado. O que se esconde por detrás daquela pedra? E que segredos acerram aquele pinhal? Só sei que nunca mais voltei ali desde então, e nem pretendo voltar. Boa noite. Vou contar uma história que aconteceu comigo há 1 ano. A minha família se mudou para um apartamento novo, que tem uma cozinha bem estreita e comprida, tipo corredor. Nesse dia, a minha irmã tinha colocado uma panela de pressão no fogo. Mas como tem problemas de enxaqueca, acabou tomando um remédio e foi deitar para esperar a dor passar, e acabou dormindo. Eu estava chegando do trabalho, e como a garagem fica mais perto da porta da cozinha, entrei por ali mesmo. Só que quando abri a porta, comecei a escutar aquele chiado bem alto da panela no fogo. E muito mais alto ainda, foi um rosnado de cachorro. Deixei a porta aberta e entrei um pouco mais, visualizando totalmente a cozinha. Então, vi a panela no fogo. Escutei aquele barulho horrível em frente ao fogão. E bem no meio da minha passagem para dentro da casa, havia um enorme cão negro, rosnando para mim. O mais estranho é que nós temos uma cadela, e ela estava parada na porta da cozinha, olhando triste para mim. Coisa que é bem difícil, já que ela faz festa toda vez que a gente chega. De repente, aquele cão negro começou a avançar
em minha direção, bem devagar e rosnando. Eu simplesmente me virei e corri, e bati a porta atrás de mim. E quando corri para o elevador para chamar o porteiro pelo interfone, escutei um estrondo horrível dentro de casa. Na mesma hora, o vizinho do lado saiu e nós entramos na minha casa. Bem, não havia nem sinal do cachorro. A cozinha estava toda suja de feijão e de pedaços do azulejo e da parede. E bem em frente à porta da cozinha, onde eu estava há poucos segundos, estava a panela, toda amassada, e até o piso estava quebrado. Claro que nessa hora, a minha irmã acordou, assustada com o barulho, e até a cadela veio fazer festa. Mas eu tenho certeza de que se não fosse aquele cachorro negro, eu não estaria aqui hoje. Boa noite.